boa tarde, todo dia, live meio-dia, agora meio-dia 1, sábado, dia 18 de abril. Mais um dia dessa quarentena e como eu venho falando nos dias anteriores para você, eu venho construindo um certo assunto. E como eu falo para vocês, eu sempre decido o assunto do dia seguinte baseado nas perguntas que vocês me fazem no dia anterior. Mas a verdade é que o assunto de hoje eu já tinha decidido há 2 dias atrás, com as perguntas que foram feitas durante a semana. Então hoje o que eu decidi falar foi como é importante escolher o ambiente que a gente vive. Como talvez essa seja a nossa decisão mais importante da vida, tá? Então imagina o seguinte, é da natureza do ser humano, e supernatural isso, que a gente se encaixe em um certo ambiente, né? Ou seja, que a gente se sinta pertencente, acho que essa é a palavra, se sinta fazer parte de um certo ambiente. Seja ele de amigos, seja ele do esporte, seja ele, sei lá, do clube do pôquer, qualquer coisa que seja, né? Você precisa se sentir parte dele. Para você se sentir parte dele, normalmente você tem que ter uma certa sincronicidade, uma certa sintonia com as pessoas que fazem parte desse local. Só que muitas vezes, quando a gente fala de um grupo de pessoas, para a gente se sentir parte de um ambiente ou parte de um local, muitas vezes o que possivelmente pode acontecer, não é o que necessariamente acontece, é o que possivelmente pode vir a acontecer, é que a gente anula o nosso ser, ou anula uma boa parte dele pelo menos, e a gente faz coisas que talvez não seriam da nossa alma, coisas dos nossos valores, simplesmente para fazer parte daquilo que esse possível grupo espera de você. Então a gente deixa de ser a gente mesmo para se pertencer, para se encaixar num grupo, para que o grupo aprove a gente, para que, enfim, e por aí vai. E quando você escolhe um grupo na qual, e muitas pessoas fazem isso, tá? Não que você faça isso, mas muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas escolhem um grupo onde elas querem sempre ser as pessoas que se destacam nesse grupo. Então sempre ser a melhor, sempre ser a pessoa que é o diferente no sentido de melhor que os outros. Então a opinião é mais importante, por isso ela muitas vezes pode fazer muito sarcasmo com o próximo e humilhar o próximo às vezes, sem perceber, mas sutilmente ela vai anulando os próximos para se encaixar. Esse é um tipo de pessoa que ela obviamente tem um ego grande e ela tem a necessidade de um reconhecimento. Só que por outro lado, a pessoa que decide, ou que escolhe, ou que se permite viver em um ambiente onde pessoas ao redor agem assim nesse ambiente e ninguém fala nada ou ninguém confronta com essa pessoa, de alguma forma você está dando o aval para que esse grupo seja construído dessa forma. E quando esse grupo é construído dessa forma, os valores do grupo, a crença do grupo, ou o grupo é unido por uma similaridade, e uma similaridade nesse caso não tão boa. Agora, vamos supor o seguinte, que você sempre escolhe estar num grupo de pessoas que você considera essas pessoas sempre melhor que você. Melhor no sentido de valores, melhor no sentido de até algumas capacidades na qual você queira se desenvolver algum dia, melhores no sentido de mais conscientes, mais humanizadas, mais qualquer coisa. Você escolhe constantemente partir para um próximo grupo onde você, entre aspas, é o menos desse grupo. O que vai acontecer? Quando você escolhe esse grupo de pessoas que são melhores que você, pelo menos na sua percepção elas são melhores que você, naturalmente você está afirmando que eu estou escolhendo um grupo que vai me ajudar a crescer. Porque no momento que você convive com pessoas 30 vezes melhor do que você, a ideia é que você vai se assimilar cada vez mais a elas. O contrário também é verdadeiro, porque imagina que você hoje passa a viver num grupo, né? Aliás, tem uma experiência muito interessante, tem algumas experiências desse tipo muito interessantes, mas uma delas acontece com seres humanos. E olha como é que o grupo influencia a gente nem percebe às vezes. E põe, acho que 10 atores numa sala e só uma pessoa, tá? Que não é ator. E todas elas foram uma entrevista de trabalho. E tem a pessoa que está selecionando, que também é parte dos atores. E aí toda vez que toca um sinal, todos os 10 atores levantam,
fica em pé durante alguns segundos e depois todo mundo senta, tá? E aí, essa pessoa que não é atriz, que não é ator, ela vê que todo mundo se levanta quando toca esse sinal, ela acha estranha, mas todo mundo levantou, ela se levanta também. Aí levanta e abaixa. Aí daqui a pouco vai o primeiro ator e entra uma pessoa nova. Vai um terceiro ator e entra uma pessoa nova. Daqui a pouco tem 10 pessoas que não são atores, ou seja, não sabiam que tinham que levantar no sinal, e mesmo assim, por experiência, as pessoas continuam levantando no sinal sem nem saber o porquê estão levantando. Ou seja, o grupo foi condicionado pela maioria em algum momento, a princípio combinado, mas depois não combinados, de pessoas que vão se levantar só porque todo mundo se levantou. Olha como é fácil se anular quando você faz parte de um grupo. Quase que imperceptível. Você faz coisas sem nem saber aquilo que você está fazendo, só porque todo mundo faz. Isso é a coisa mais normal do mundo. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês é que no momento que você escolhe o grupo de pessoas, na sua percepção, mais conscientes, mais felizes, mais alegres, mais merecedoras, mais trabalhadoras, mais características e qualidades e valores que você acredita que são incríveis. Nesse momento, é natural que esse grupo vai te trazer para cima, no sentido de vai te evoluir. Agora, se você escolhe ficar ao redor de um grupo, entre aspas, medíocre no sentido de mediano, né? Medíocre não é de uma palavra ruim necessariamente, medíocre vem da média, né? Ficar na média é esse grupo que você vai ficar, ou seja, é mais difícil uma pessoa evoluir quando ela escolhe estar dentro de um grupo que vai ficar sempre na média. Então o desafio, né? O desafio, nem sei se a palavra é desafio, mas acho que a grande coisa e a grande sugestão, na verdade, que eu falo para vocês é que a gente tem que sempre escolher mesmo, não é uma escolha fácil, mas sempre escolher, buscar grupos de pessoas onde as pessoas, você acredita que elas têm valores que podem te agregar, que talvez você não tenha esses valores ainda, mas não importa. Quando você convive nesse grupo, naturalmente parte desses valores passam a ser seu, e você evolui, e você absorve isso passa a ser a nova pessoa. Muitas pessoas me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram até aqui no Instagram, quando eu coloco as perguntas, né, já é a terceira ou quarta vez que eu recebo essa pergunta: o que você espera do perfil político do Brasil em 2020, blá blá blá. Gente, eu não tenho nada a ver com política. O que eu acredito é que, naturalmente, os políticos, eles são um reflexo do brasileiro, de alguma forma, né? Então, eu não tenho nenhuma expectativa pro plano político, na verdade. Eu tenho a expectativa que os brasileiros despertem para uma consciência interior e que com a nossa mudança o Brasil mude como um todo, não só de políticos. Porque se os políticos mudarem, quer dizer que a gente mudou. Então, em vez de me preocupar com os políticos, que tal me preocupar com a minha mudança? Seria muito mais incrível. Agora, para eu acelerar meu processo de mudança, que ambiente eu estou escolhendo que vai me desafiar todo dia a ser uma pessoa melhor? Porque, de novo, se eu escolher um ambiente que é confortável para mim, se eu escolher um ambiente que não tem desafio, se eu escolher um ambiente na qual eu não posso mais crescer, essa vai ser a minha realidade. Estagnado na vida, sem crescer mais. Então vai aqui o desafio, gente. O desafio pra gente é o desafio que eu quero que vocês reflitam, e amanhã tem mais, todo dia, live meio-dia. E quero que vocês reflitam e pensem um pouquinho que qual grupo de pessoas hoje você está escolhendo viver. Qual é o grupo de pessoas ao seu redor? Qual é o ambiente que você está escolhendo viver? Para de olhar para o outro e sai de um grupo confortável. Ah, mas o meu trabalho é tão confortável para mim, eu não tenho mais nada para aprender lá, estou há 30 anos. Bom, de repente está na hora de você buscar um novo trabalho e se desafiar. Tipo, talvez falando da noite pro dia, né? Nesse momento de desafio da humanidade e tal. Não estou falando isso, mas tá na hora da gente buscar ambientes que proporcionam pra gente crescimento. Essa é a frase. Então, a pergunta e o desafio para você é: primeiro, reflete sobre o ambiente que você está vivendo. Não só o ambiente físico, às vezes ambiente de pessoas por grupos de WhatsApp, qualquer coisa assim. Qual ambiente que você escolhe viver? E lembrando que o ambiente que você vive não é aleatório. Se você ainda se permite conviver nesse ambiente, é porque ele tem alguma coisa semelhante a você. E você tira alguma coisa dele, porque o ser humano só faz alguma coisa que sente que está ganhando. Então, se você ainda se permite sentir ou fazer parte desse ambiente, é porque você sente algum benefício em troca.
mesmo que seja temporário. Então, o desafio é: analise os grupos que você tem escolhido viver e se pergunte: qual é meu próximo nível? Qual é o próximo grupo que vai me desafiar para que eu seja uma pessoa melhor? E lá está o grupo que você deveria escolher e deveria conviver mais para te ajudar a ser uma pessoa melhor cada dia e cada vez melhor. É isso por hoje, gente. Essa é a live de hoje. Eu vou colocar aqui no Instagram já uma pergunta. E lembra, a sua resposta vai me ajudar a construir a live de amanhã. Todo dia, live meio-dia. E lembrando mais uma vez que a plataforma do Kabbalah Life está liberada até o final de abril. Se você ainda não se inscreveu, não está aproveitando, fica aqui a oportunidade mais uma vez, está muito legal. Já passamos aí de 1000 pessoas inscritas gratuitamente, aproveitando toda a plataforma. E quem sabe, de pessoa em pessoa, a gente também vai criando uma coisa incrível para o nosso mundo. Se você ainda não faz parte, manda mensagem para a gente, se inscreve lá e a gente tem a liberação para você até o finalzinho de abril. Falta pouco, mas ainda tem dias aí pela frente. Até amanhã, gente. Beijos!